Bom dia! Mais um Café com Palavra, né? No dia de hoje, nesse dia de quinta-feira, qual o Senhor, né? Mais uma vez nos colocou de pé pela sua infinita misericórdia, né? E eu te convido a tomar um cafezinho, né? Com a palavra, né? Conhecer mais um pouquinho de Jesus, que é aquele que nos sustenta, que nos alimenta, né? Que traz sobre nós aquilo que tudo que nós precisamos, né? Vem do Senhor, né? As nossas forças, né? Elas vêm do Senhor. Nós precisamos que a palavra de Deus, né, ela venha nos encher, né, venha transbordar na nossa vida. E para isso é necessário que todos os dias, né, nós estejamos meditando na palavra, né. Mais um dia, mais uma oportunidade, começando tudo de novo, né. Nós temos mais uma oportunidade de fazer tudo diferente. Eu sempre falo isso, né. Se o dia de ontem, né, não trouxe coisas tão boas assim, hoje nós temos uma nova oportunidade de viver em novidade de vida, viver o novo de Deus. Amém? E fica assim, né? Eu te convido para o Café com Palavra, né? Nós fizemos 3 dias, né? A qual nós falamos sobre o Espírito Santo, né? Nós tivemos nesses 3 dias falando sobre o Espírito Santo, aprendendo, né, mais sobre a pessoa do Espírito Santo. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, né? Foi dias em que o Senhor me visitou muito. Deus trabalhou de maneira tremenda no meu coração. Eu recebi muito de Deus através dessa palavra. O Espírito Santo, né, ele precisa ser respeitado, né, como uma pessoa, e isso traz algo tão gostoso para o nosso coração. Deus, ele é através da palavra, o Senhor acende a chama no nosso coração, o desejo de conhecer mais e mais o Senhor. E hoje nós vamos estudar a palavra, nós vamos para o livro de Salmos, né, e o Senhor nos surpreende sempre, né, porque eu estava ali falando algo com o Senhor, né, nas tarefas do dia a dia, e o Senhor, ele me deu essa palavra, né, e nós sabemos que muitas vezes, né, quando nós observamos a palavra, nós damos a devida importância à palavra. Muitas vezes nós recebemos livramento de Deus em coisas que talvez iria acontecer na nossa vida, mas quando os nossos olhos estão abertos para a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é pregada de uma forma, né, no nosso coração. O Espírito Santo ministra, né, ele prega para nós, ele mostra, né, essa palavra de maneira tão graciosa no nosso coração que nós somos, né, impactados, e muitas atitudes, decisões nossas são mudadas através do poder da palavra, né? Eu falo que o poder da palavra, ele precisa nos impactar todo dia. Nós precisamos, né, todos os dias viver, né, no poder da palavra, porque quando nós damos a devida importância à palavra do Senhor, nós sabemos que Deus, ele clareia as áreas mais escuras da nossa vida. Ele clareia lugares na nossa vida que muitas vezes nós não estávamos vendo. Mas através do estudo da palavra, através, né, muitas vezes nós pegamos a palavra para ler, nós somos confrontados também por essa palavra, né? Nós somos confrontados porque quando nós olhamos para algo tão limpo, algo tão puro, nós olhamos para nós e vemos que nós somos, né, muito sujos, nós somos pecadores, falhos, né? Mas que o Senhor Jesus venha nos limpar através do poder da palavra. No Salmos, né, capítulo 1, né, a palavra de Deus vai dizer assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, né? Aqui a palavra de Deus, ela vai dizer, né? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? E isso me acendeu, né, uma luz no meu coração quando fala bem-aventurado, quer dizer felizes, né? Feliz é o homem que não anda no conselho do ímpio, né? Tem um texto na Bíblia que diz, né, que na multidão de conselheiros está ali a sabedoria, né? E de onde vêm esses conselhos, né? Quem nós temos, né, nos aconselhado, pedido opiniões, né? A Bíblia diz aqui, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. O ímpio não tem nada de bom para oferecer, né, àquele que está servindo e pretende andar na palavra, no caminho do Senhor. Quem é o ímpio? Aquele que comete impiedade, né? Aquele que vive
vive numa vida a qual o Senhor Jesus não se agrada, né? Então a esses a palavra de Deus vai dizer, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio. Ou seja, nem ele toma conselho para a vida dele e muito menos, né, ele pega como modelo de vida aquilo que o ímpio está fazendo. Muitas vezes nós temos a mania, né, de antes de fazer algo, decidir algo na nossa vida, muitas vezes nós temos mania, muitas vezes até antes de orar ao Senhor, tomar conselho com alguém, né? Perguntar a alguém o que essa pessoa acha, né? O que ela acha daquilo que nós vamos fazer. Mas o certo, né, é que tudo que nós venhamos fazer, desenvolver, que nós venhamos colocar os cuidados do Senhor. O Senhor, ele é um Deus maravilhoso, um Deus benigno, que tem sobre ele todo o cuidado que vem sobre a nossa vida, está sobre Deus, sobre ele, na mão dele, no direcionamento dele. E tudo que nós venhamos fazer, né? Quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Tudo que nós viermos fazer, que nós venhamos fazer pela presença do Senhor, do Espírito Santo. Deus, ele é o nosso amigo, ele é aquele que conduz o nosso caminho com graça, ele é aquele que conduz o nosso caminho, nos leva no caminho do temor, da santidade, né? Sem a santificação a qual ninguém verá o Senhor. Nós não seremos, né? Nós não veremos o Senhor, nem aqui, nem na glória, sem santificação. Nós precisamos nos santificar, separar das coisas que nos trazem distanciamento da palavra. Muitas vezes nós procuramos conforto, nós procuramos, né, ter as nossas causas resolvidas, nós procuramos estar fazendo as coisas para que outras pessoas vejam, buscando reconhecimento próprio. Não, com o Senhor não é assim. O Senhor, ele é tão maravilhoso. Ele nos dá tempo, o Senhor nos espera muitas vezes a tomar decisões para Ele, por Ele, que às vezes nós vamos postergando aquilo, deixando aquilo, e Deus, ele quer que nós venhamos tomar decisões, agir segundo a palavra e o que o Senhor tem colocado na nossa vida. Deus, ele é um Deus longânimo, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus de paz, ele é um Deus a qual todos os dias, talvez você não vai ter uma pessoa com que você possa contar, né? Uma pessoa que você possa ali chamar essa pessoa no momento de necessidade, no momento de dor, no momento de tristeza. Talvez nem todos vão estar presentes. Talvez você não vai conseguir muitas vezes falar com um amigo o que você está sentindo, o que você está passando, o que você está enfrentando, para você tomar conselho naquele dia. Mas o Senhor é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que em todo momento em que você houver necessidade de falar com Deus, ali ele está. E quando a palavra vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, significa aquele que não fica andando segundo aquilo que o mundo oferece. Ele não anda, né? Muitas vezes o ímpio, ele vai sugerir, até mesmo sem falar nada, que nós venhamos praticar impiedade, que nós venhamos praticar injustiça, que nós venhamos sair da posição e da condição de conforto a qual o Senhor nos colocou. E eu não falo conforto físico, eu não falo conforto de ter só vitórias, porque nós temos aflições também, mas nós temos que saber que a Bíblia diz, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus não espera que a gente venha ficar com o nosso coração entristecido, endurecido, enquanto a palavra de Deus, ela nos é ofertada de graça. O Espírito Santo, ele está aí, o Espírito Santo é nosso amigo, ele é o nosso condutor, ele é fiel. O Espírito Santo de Deus, né, é o próprio, né, aquele que testemunha de Jesus na terra. E nós somos gratos à presença do Senhor, porque muitas vezes nós deixamos o Senhor, nós deixamos aquilo que o Senhor tem falado conosco para tomar conselho com pessoas que muitas vezes não têm nada para oferecer. Deus, ele não é contra pessoas, Deus não é contra esse, contra aquele. Deus, ele é contra as atitudes. Porque se nós andarmos nos mesmos caminhos a qual o mundo anda, que graça vai ter no último dia? Nós não vamos alcançar a graça do Senhor Jesus, né? Nós não vamos alcançar. E a palavra de Deus vai dizer, né? Nem se detém no caminho dos pecadores. Ele não chega ali, chegar e parar e ficar. Porque o problema não é passar no caminho dos pecadores. Vai acontecer que às vezes vem alguma situação que você vai precisar passar por eles. Mas a Bíblia diz, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja,
é aquele que não anda segundo aquilo que o mundo oferece, não anda segundo aquilo que o homem, né, maligno, ele vai oferecer, e ele não para, ele não fica sentado no caminho de pecadores, tanto tomando conselho quanto ouvindo e aprendendo. Por quê? Nós quando começamos nós quando começamos a observar muito as coisas que o homem está praticando, a tendência é que nós, sem perceber, a gente começa a desenvolver certos costumes. Nós, quando andamos com pessoas que elas não estão conectadas com aquilo que Deus tem para a nossa vida, sem perceber, nós começamos a ter os mesmos hábitos, nós começamos a ter as mesmas atitudes, e sem perceber, nós vamos saindo da presença de Deus. E aqui a Bíblia continua, né? Antes de chegar no 2, está escrito: e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então, esse homem, a Bíblia diz bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer feliz, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar na roda dos escarnecedores é aquele, né, que ele fica ali ouvindo, né? O escarnecedor é aquele que escarnece, ele zomba, ele não está com o coração voltado à lei do Senhor. E a Bíblia vai dizer, né, feliz é aquele que não se assenta nessa roda. Tem mesas que não são para que nós venhamos sentar, né? Tem amizades que realmente, se você fosse entregar a elas, você vai perder a sua salvação. E às vezes, aparentemente, quando a gente olha, não tem nada a ver. Aparentemente está tudo tranquilo, está tudo bem, né? Mas pelas conversas, né? Pelas atitudes, nós começamos a observar que aquilo pode nos corromper. E aqui no versículo 2 vai dizer: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, bem-aventurado é o homem que abre mão disso tudo, né? Porque antes o prazer dele está em meditar na lei do Senhor. O que quer dizer isso? Ele abre mão de estar nesses lugares, ele abre mão dessas coisas, porque o prazer é viver com o Senhor, é viver para Deus, é viver de um modo que o Senhor vai se agradar, é viver para Ele por inteiro, não pela metade. Porque não adianta nós ficarmos a metade no mundo e a metade na presença, porque Deus, ele não é um Deus de metade. Ou nós nos entregamos por inteiro ao Senhor, ou ele não tem nada, porque o Senhor não é Deus de metade. O inimigo, sim, ele aceita metade, e daquela metade ele vai trabalhando para que ele alcance o restante, né, da mente, até tragar a alma. Mas o Senhor Deus, ele não aceita metade. Ou nós estamos inteiros na presença do Senhor, ou nós não estamos, porque a metade não tem como. E a palavra vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, todas as brechas são fechadas a partir do momento que nós meditamos na palavra. Todas as brechas, elas são fechadas a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, meditamos na palavra e colocamos em prática. Não adianta nada eu ouvir a palavra, só ler a palavra, não adianta. A Bíblia vai dizer aqui, esse homem, né, antes o seu prazer está na lei, ou seja, o prazer dele está naquilo que está escrito na palavra. O prazer dele está em meditar. O que é meditar? Não é eu ler correndo. Meditar não é eu passar correndo com os olhos e falar assim: eu li a Bíblia. Não, é meditar, é eu parar, dar atenção àquilo que a palavra de Deus vai dizer e com amor eu colocar em prática, né? Então, a Bíblia vai dizer: feliz é esse homem que não se assenta nesses lugares, não participa dessas coisas, mas ele troca tudo isso aí, né? Porque quando Jesus, ele alcançou para nós na cruz, ele recebeu o direito, nós recebemos o direito e a herança, né? Jesus conquistou para nós na cruz. O Senhor Jesus conquistou na cruz. Tudo que nós temos hoje, o Senhor Jesus já alcançou na cruz, né? Nós fomos comprados por alto preço, né? Nós fomos lavados, remidos no sangue de Jesus, mas custou muito para ele, né? Então a palavra vai dizer, né, que bem-aventurado é esse que prefere estar na lei meditando de dia e de noite. O que sugere isso, meditar de dia e de noite? Quando a Bíblia vai dizer sobre meditar de dia e de noite, significa que quando você acorda pela manhã, você sabe que o seu dia precisa ser entregue nas mãos do Senhor. E você vai entregar o seu dia nas mãos do Senhor, certo de que o Senhor está cuidando. Esse homem, ele confia tanto as atividades do dia quanto o sono.
Então, todas as áreas da vida dele são entregues ao Senhor. E isso é maravilhoso demais. Isso é tremendo demais. Por quê? Geralmente, quem faz isso, ele não está ali por aprovação de pessoas. Ele não está ali buscando algo, né? Que pessoas venham ver. Não, ele está ali por causa da palavra. Então, quando nós estamos totalmente conectados com a palavra, quando a palavra de Deus vem em primeiro lugar na nossa vida, nós não necessitamos da aprovação desse ou daquele. Simplesmente o Senhor se manifesta e ele se apresenta. E a palavra vai dizer, né? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A árvore plantada junto à corrente de águas, as raízes delas vão se estender para essas águas. Uma água plantada na beira de um riacho, na beira de um rio, ela tem água ali o tempo todo na raiz, né? E ela não murcha. A Bíblia diz que não murcha quando vem o calor, ela não teme quando vem o calor. Por quê? As raízes dela estão nessa água. Ou seja, a palavra vai comparar esse homem que não participa dessas coisas como uma árvore que está plantada do lado de um rio. E o que isso quer dizer? Quando ele medita na lei de dia e de noite, quando a palavra de Deus é o principal na vida daquele que teme, no dia da sequidão ele não vai temer o calor. Ele não vai temer. Por quê? Porque ele tem ali a fonte de águas vivas. Ele está ligado na fonte de águas vivas que é Jesus. Quando nós meditamos na palavra, quando nós damos importância para a palavra de Deus, quando nós tiramos o devido tempo a qual o Senhor merece para honrar o Senhor, em não somente ser ouvintes, mas participantes também, praticando a palavra, o Senhor simplesmente se apresenta. Nós não podemos deixar a nossa vida espiritual, terceirizar ela. Nós não podemos terceirizar a nossa vida espiritual, porque quem vai ver o que está no nosso coração é Deus. Deus vai ver a sua conduta, Deus vai ver aquilo que você tanto prega, mas tanto quanto vive. Se você prega sem praticar, né, não vai acontecer nada, vai ser vazio, nós vamos ser vazios. Porque a Bíblia diz, não sejais ouvintes, sejais também o que? Praticantes. E a palavra vai dizer, né, dessa árvore, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, quando o primeiro lugar é de Deus, tudo que você fizer vai ser bem sucedido, porque assim o Senhor Jesus vai aprovar as obras. Porque em primeiro lugar, a Bíblia diz o quê? Buscai primeiro o reino, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. Busca o reino em primeiro lugar. E depois as demais coisas elas vão vir. Né? Muitas vezes nós nos preocupamos com coisas terrenas. Nós queremos coisas terrenas. Nós precisamos disso ou daquilo. E nós vamos nos entristecendo quando o Senhor não entrega. Mas não podemos ser desse jeito. Porque a palavra vai dizer, né? Cuja folhagem não murcha e tudo que ele faz será bem sucedido. Se você tem praticado bem. Se você tem meditado na lei de dia e de noite. Ou seja, colocando tanto as suas atividades que você tiver durante o seu dia, quanto o seu sono, o seu descanso diante de Deus, você pode ter certeza que vai chegar a hora que tudo que você fizer vai vir os frutos. Porque Deus vê tudo isso. O Senhor, Ele contempla tudo isso. E grande é, né, aquilo que Deus ele coloca sobre a vida daquele que teme o Senhor. E a palavra vai dizer no versículo 4, né, do Salmo 1, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Ou seja, os ímpios, né, como eu falei aqui, são aqueles que cometem impiedade. Eles são como palha. Na mesma hora que eles estão aqui, né, praticando as impiedades, entristecendo o Senhor, o que acontece com a palha? Se vier o fogo, ela acaba. Né, ela se queima. Se vier o vento, dispersa ela. Se vier o vento, dispersa a palha. Então esse homem que mantém diante de Deus a sua confiança, mantém a sua esperança, mantém a sua vida na presença de Deus, o Senhor, ele faz o quê? Ele faz com que ele seja bem sucedido e seja lá quem for que se levante, se for com impiedade, o Senhor está dizendo aqui, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, ou seja, do mesmo jeito que vem, né? Aí vai embora, porque o vento leva. O ímpio é desse jeito. O vento leva, o Senhor sopra ele para longe, o Senhor arranca. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer na iniquidade.
Deus não tem prazer naquele que sabe qual é o bem e ele não faz, né? A Bíblia diz que aquele que sabe, né, fazer o bem e não faz, ele peca. E aqui vai dizer no versículo 5: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Meu Deus, é muito forte essa palavra, né? Por isso os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Não adianta, seja lá o que tiver que se levantar contra a sua vida, não adianta. Pode ser qualquer tipo de levante, pode ser qualquer tipo de intenção maligna, pode ser qualquer tipo de coisa. A palavra de Deus vai dizer: os perversos não prevalecerão no juízo, ou seja, no juízo de Deus, eles não vão prevalecer. Eles vão ser destruídos, né, pelo próprio Deus, né? A palavra de Deus diz, a minha Bíblia diz isso, que serão o quê? Condenados. E nem os pecadores na congregação dos justos. Quem é justo? Aquele que é justificado pelo Senhor. Quem é justo? Aquele que o Senhor Jesus, ele já justificou ele, porque ninguém, né? Todos nós pecamos, diz a palavra, e todos fomos destituídos da glória de Deus. Mas o justo é aquele que o Senhor Jesus o justifica. E a palavra de Deus vai dizer, né? Os pecadores, eles não subsistirão, né, na congregação do justo. Ou seja, tem alguma coisa tirando a paz, tirando o sossego, né? Quando fala em congregação dos justos, é onde eles se reúnem, é onde eles oram, é onde eles clamam. Mas também se dá ao fato do dia a dia, da vida do justo, da forma que ele leva a vida dele, de como ele conduz a vida dele com Deus. Se ele é justo, não tem arma que o inimigo levante ou prepare que prevaleça contra ele. Porque a palavra do Senhor fala: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quem está à sua frente é o guarda de Israel. Quem está à sua frente é o Rei dos Reis. Quem está à sua frente é o Senhor dos Senhores. Nós não temos por que temer batalhas e lutas, porque o Senhor Jesus já venceu por nós na cruz. A nossa carne quer temer, a nossa carne quer olhar e falar: mas vai acontecer isso, vai ser difícil, vai ser assim. Não, o Senhor Jesus já preparou o escape, ele já preparou o livramento. Deus já preparou para nós o livramento. E a palavra de Deus vai dizer: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que isso quer dizer? Deus conhece o caminho. O que é o caminho? Não é só onde o justo anda. Não. Não é onde aquele que é justificado por Deus, onde que ele anda. Não é isso. Não é só esse caminho de passar. É a integridade. É por dentro. Deus, ele olha muito o que tem no nosso coração no dia de hoje. Eu vou fazer algo, mas com que intenção que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem, mas com que intenção? Deus vê a intenção do coração. A intenção do coração. Com que intenção eu vou fazer isso? É com a intenção de buscar coisas que não vão agradar? Às vezes eu vou abraçar alguém. Com que intenção que eu estou abraçando? O Senhor conhece a intenção do coração. E como a palavra vai dizer aqui: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do ímpio, ele vai perecer. O ímpio, ele vai fazer impiedade, ele vai cometer loucuras, ele vai entrar contra a sua vida muitas vezes, mas o caminho dele vai perecer. Ele é como palha que o vento leva. Ele não vai subsistir, porque assim o Senhor disse na palavra, né? E nós precisamos ficar firmes, nós precisamos estar na palavra do Senhor, porque é a única coisa que nos dá livramento, é a única coisa que nos aproxima de Deus, é a única coisa que vai nos trazer o resultado que nós precisamos, que é chegar no grande dia e não sermos, né, rejeitados. Imagina no último dia, né, a gente ouvir: apartai de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Não é por isso que nós estamos aqui, não é isso que tem nos motivado. O que tem nos motivado é estar nas bodas do Cordeiro. O que tem nos motivado é que nós vamos estar na eternidade com o Senhor. Nós vamos estar na eternidade com Ele. Andar de maneira que nós venhamos ser aprovados pelo Senhor. Nós não precisamos ser aprovados por homens, porque o tempo todo isso não vai acontecer, né? Dadas as circunstâncias, muitas vezes o Senhor vai usar de misericórdia e vai revelar sua vida espiritual para outra pessoa, a qual o Senhor vai usar de benevolência e vai usar pessoas na terra, sim. Mas isso não substitui o Senhor. Isso não substitui que só Deus conhece a sua caminhada, o seu íntimo
O profundo e o escondido sabe o que está em trevas e sabe onde mora a luz. Só isso. Você não precisa de pessoas para que você chegue onde o Senhor vai te colocar. Nossa, mas todos nós não precisamos? Sim. Mas antes de confiar no que as pessoas vão estar entregando para você, o primeiro que você precisa é Jesus. Se você colocar a sua força, a sua expectativa, se você colocar em homens, com certeza vai se frustrar. Mas com Jesus não é assim, né? Ele é aquele que no tempo certo, ele faz florescer e ele faz frutificar. Que o Senhor Jesus venha abençoar a sua casa, a sua família. Que ele venha entregar sobre a sua vida algo grandioso. Que Deus venha resplandecer, fazer o teu rosto resplandecer. Que o Senhor Jesus venha trazer sobre a sua vida um tempo novo. E assim nós encerramos, né, mais um café, né? Até amanhã, né, às 7 da manhã. Assim, se o nosso Deus permitir. Que o Senhor Jesus te dê um bom dia, né? E lembre-se, as misericórdias do Senhor, elas se renovam pela manhã.